A juventude da IEG sauda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Tá frio, né? Gostaria de estar chamando a tia Silvani para estar fazendo oração. Enquanto isso, a juventude já vai se preparando, tá? Para subir. Saúde os irmãos, a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, graças te damos, ó Eterno. Maravilhoso Deus, poderoso Deus, grande é o teu nome, Senhor. Obrigada por esta oportunidade de podermos estar na tua presença, porque assim nós cremos que a tua presença está nesse lugar. Cremos que o Senhor está já fazendo maravilhas em nosso meio. Oh Deus eterno, obrigado pela oportunidade de louvar o teu nome. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dia de hoje, pelo nosso andar. Ó Deus, pelo nosso respirar, Senhor. Obrigada pela saúde, pela paz em nossos corações. Ó Deus, obrigada por cada um que entrou por essa porta, aqueles que estão vindo ainda, aqueles que estão voltando do trabalho, aqueles que estão indo para o trabalho, que o Senhor guarda, que o Senhor livre de todo mal. E que nós possamos nesta noite abrir o nosso coração para te adorar. Porque tu és o Rei da Glória, tu és o Senhor, tu és aquele que é digno de receber honra, glórias e adoração. Que, ó Deus, o nosso coração nesta noite venha se abrir, que possamos te dar o melhor de nós. Oh Deus querido, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa força, que nós possamos nesta noite render a ti a adoração. Receba, ó amado de nossa alma, o nosso louvor. Oh Jesus, obrigado pelos teus feitos. Obrigada, Senhor, ó Pai, pelo teu resgate, porque o Senhor nos resgatou da mão do diabo. O Senhor abriu a porta para nós, Senhor, ter acesso ao teu trono. E nós somos gratos ao Senhor pelo seu sacrifício. Somos gratos pela tua bondade, a tua misericórdia, que tem nos alcançado a cada manhã. Abençoa, Senhor, essa juventude que está na direção desse culto. Ó Pai, o teu filho que vai pregar nesta noite, toma tudo em tuas mãos e nos dê a tua bênção. Nos dê, Pai querido, o renovo nesta noite. Nós oramos agradecido por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus, amém? As palmas.
você, então eu direi. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. O grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Mais uma vez eu direi, então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos louvar, continuar louvando nosso Deus. Como é quarta-feira, dita quarta-feira o quebrantamento, então essa canção tem o intuito de falar o quebrantado de coração. Aleluia, Senhor. Espírito Santo. Diga. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Diga, meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou
aplaude o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, Senhor. Seja louvado nesse lugar. Diga: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga: eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Queremos conhecer Jesus. Eu quero agradecer. Eu quero conhecer Jesus. Diga: o meu orgulho. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga: eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga: meu amado é. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. E meu amado é o mais belo entre milhares amado é, e meu amado é
só as vozes declaram de Yeshua. Glória a Deus. Deus seja louvado. Essa próxima canção, ela diz que vagamos pelo mundo, achamos que o mundo poderia preencher o nosso coração com as riquezas e os prazeres, mas só fomos preenchidos quando encontramos com Jesus o verdadeiro amor, a qual que era o tamanho do espaço que faltava preencher nosso coração, que foi o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Então vamos louvar o nosso Senhor assim. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Diga, não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E ficar feliz. Diga, não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Chega, eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Só faltava nós perceber, Senhor, que estavam longe de Ti, Senhor. Que estavam longe de Ti, Senhor, mas o Senhor nos resgatou, Deus. Derramou seu sangue naquela cruz, mesmo não merecendo, Senhor, mas o Teu amor nos resgatou, Senhor. Diga, eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Diga quem já pisou.
Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Gostaria de chamar o jovem Leonardo para estar trazendo a palavra ofertória. Enquanto ele não chega, né? Vira aí para o lado, aperta a mão do seu irmão e diga que bom que você veio. Já que o pastor não está aqui hoje. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Já estamos já na reta final, faltam aproximadamente 15 dias para que a gente possa comemorar mais um aniversário do Grupo Jovem nessa casa. Peço que os irmãos estejam em oração por nós. Como sempre nós dizemos, seja em momento de festividade da igreja, propriamente dita, festividade das mulheres, dos gideões, seja qual grupo for, sempre Satanás vai tentar de alguma forma impor barreiras, algum tipo de dificuldade para tentar fazer com que a gente retroceda ou perca o ânimo, mas nós temos a certeza de que serão 2 dias que nós iremos glorificar e muito o nome do Senhor Jesus dentro dessa casa. Nós queremos e cremos, assim como nós temos vivenciado nas EBDs, que nós veremos esse altar cheio de jovens louvando, os instrumentistas, em cada parte dessa casa nós veremos jovens e jovens cheios da presença do Senhor. Quantos creem nisso? Não vou tomar muito tempo, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, para que a gente possa fazer uma leitura rápida, para que o pregador de fato dessa noite possa estar trazendo a palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Palavras sucintas e rápidas, irmão. Esse versículo ele vai muito se assemelhar aos escritos de Salomão em Provérbios, porque se você parar para ler na sua casa, ou tiver a curiosidade ou aguçar o seu sentido para poder se deparar com os textos de Salomão, em alguns momentos ele vai usar um contraponto, ele vai falar sobre algo e depois ele vai falar sobre o contrário àquilo. E aqui também diz isso. Se você prestar atenção e ler com calma, você vai ver, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, beleza? Não com tristeza. Mas no final fala, porque Deus ama que dá com alegria. Agora eu parei para me atentar naquela necessidade ali e nos seus sinônimos, porque não fala só tristeza, fala necessidade também. Se falasse tristeza, tudo bem, mas tem uma outra palavra ali. E a gente vai vendo e revendo algumas versões bíblicas, palavras que podem ser sinônimas, que podem ter ali o seu sentido aproximado. E algumas palavras que me chamaram a atenção foi no local daquela necessidade, de certa forma uma obrigação. E essa é uma guerra que nós temos, porque muitas das vezes a gente deixa algo virar no automático na nossa vida, ou às vezes virar um fardo. Consegue compreender? Recentemente eu estava conversando com um jovem que eu tenho uma certa amizade com ele, e ele falou: rapaz, ficou difícil esse mês e eu não consegui entregar o dízimo, eu tive que dar uma preferência para pagar uma conta. Eu falei: não faça isso. Não faça isso, porque eu tenho a certeza que quando você é fiel a Deus, Deus pode fazer você achar no chão da rua, irmão. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sou ninguém para ensinar o que Deus vai fazer ou como Ele vai fazer. Eu sei que Ele faz. Eu tenho vivido coisas extraordinárias na minha vida que em breve eu vou poder testemunhar, vou poder falar o que Deus tem feito na minha vida, mas eu tenho a certeza de que quando a gente é fiel, seja ali no limite daquilo que a gente consegue suportar, porque Deus não dá prova além do que a gente consiga suportar, seja lá no limite da nossa humanidade, eu tenho a certeza que Deus abre as portas do céu. E recentemente ele virou para mim e falou assim: olha, estou começando um novo emprego e Deus tem me abençoado com muito mais do que eu tinha no anterior. E ainda para preencher o que ele havia feito, Deus falou: olha, eu abri o saldo bancário recentemente, olhei lá uma notificação da Caixa, falou: você recebeu um não sei o que da Caixa. Ele, vou clicar para ver. Quando ele clicou, tinha um saldo lá que ele nem sabia de onde era, algum benefício do governo. Eu falei: rapaz, aprenda uma coisa,
seja no pouco, seja no muito, até porque a própria Bíblia fala isso, quem é fiel no mínimo será fiel também no muito. Quando a gente é fiel a Deus, irmão, nós estamos falando de Deus, aquele que não tem limite no poder dele. Quando a gente é fiel a Deus, Deus é fiel a nós. Consegue compreender isso? Não se trata de questão de pagar com a mesma moeda. Deus, ele não é um Deus incompreensível, muito pelo contrário, ele sonda o coração do homem naquilo que nenhum outro pode sondar. Deus sabe a nossa dificuldade, Deus sabe o nosso limite, até onde a nossa mão alcança, até onde a gente consegue ir. Só que é aí quando eu provo para Deus que eu sou fiel, que eu não estou dando no automático por necessidade, por obrigação, não com tristeza, às vezes no pouco, mas eu chego aqui com alegria. Eu era trazido pela minha tia Dilma, eu comecei a congregar porque ela trazia aqui na casa do Senhor, e ela falava para mim, olha, que eu ajudava ela na lanchonetezinha lá que ela tinha, agora está com meu tio, e ela falava, olha, eu ganhava R$20 por semana na época, era R$80 por mês, o salário mínimo era 300 e pouco, 400, em 2008, 2009, e ela falava assim, olha, quando você for entregar, eu era doido para fazer o seguinte, pegar aquela nota de 20 e botar dentro desse papelzinho que tem aí do dízimo, eu via os outros fazendo, eu falei, quero fazer também. Aí ela virava e falava, olha, quando você for entregar, que você for depositar, você agradece a Deus lá pelo que você está fazendo. Isso é importante, irmão. Entregar com alegria, entregar com o coração aberto. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor me deu, pelo que o Senhor vai me dar. Não importa a quantidade, importa o seguinte, o meu coração é grato ao Senhor, amém? Se coloque de pé para a gente poder ofertar o Senhor em nome de Jesus. Amém. As palmas. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército, o poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós vencerá. Diga, e o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por mais uma quarta-feira jovem que o Senhor concede, ó Pai, a esta casa, a esta juventude. Ó Deus, nós já nos aproximamos de agosto, a nossa festividade também se aproxima. Ó Pai, o Senhor tem visto a labuta, ó Deus, o trabalho, o empenho de cada jovem, ó Pai, desse grupo que tem se dedicado em honrar e em servir ao Senhor. Por isso eu quero te pedir, ó Pai, em concordância com meus irmãos nessa hora, que o teu sangue, a tua mão, o teu poder venha envolver cada um de nós, ó Deus, para que a gente possa naqueles 2 dias aqui entregar o nosso melhor para ti, ó Pai, com o nosso coração aberto, alegre, e que a gente possa ver grandes coisas o Senhor fazer mais uma vez no nosso meio. Ó Deus, aquele que chegou à tua casa
casa. Ó Deus, aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam porque no momento não conseguem. Ó Pai, que as portas do céu estejam abertas sobre cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, nós não aceitamos, ó Pai, Espírito Santo, ter a nossa vida amarrada, fechada, seja em qualquer área dela, mas muito pelo contrário, diante da dificuldade que se apodera, que se aproxima, nós gritamos aquilo que nós acabamos de cantar agora: o nosso general é Cristo, ó Pai, é o Senhor quem guerreia nossas guerras e luta nossas batalhas, e a nossa vitória é certa em nome de Jesus, ó Pai. Continua conosco, fala conosco através da Tua palavra, mais uma vez, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. 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 Vou estar passando a palavra para o pastor José Antônio. Esse som, amém? Amém, irmãos? Amém ou não amém? Deus abençoe a vida de vocês, nesse tempo gostoso, esse tempo maravilhoso, um tempo em que o Senhor separou para que a gente pudesse estar aqui nessa noite, falar de um tema grande, atualizado, também atual, um tema maravilhoso que eu penso que também vocês vão sair daqui também, sabe, impactado através desse tema que a gente vai estar daqui a pouquinho ministrando. Meu nome é José Antônio, como todos já me conhecem, eu estou aqui com a minha esposa, com a minha filha Silvana. A gente veio lá de Cabo Frio para estar aqui com vocês nessa noite. Mas o que é mais importante de tudo, que a gente veio aqui para louvar o nome do Senhor, junto com a igreja, amém? Engrandecer esse nome desse Deus que é tremendo, que é maravilhoso, através de um tema, mas um tema gostoso. Eu queria falar com vocês aqui, antes de a gente entrar exatamente no tema, dentro do texto que a gente tirou, que Deus falou com a gente para estar ministrando aqui. Quem conhece aqui Cabo Frio? Todo mundo conhece Cabo Frio? Sim ou não? Acho que nem muita gente conhece a gente, lá está um frio, viu? Muito grande lá. Além do nome Cabo Frio, mas não é porque é o frio, não. Não é porque lá é frio. Pelo contrário, lá, muito pelo contrário, lá é um clima agradável. Mas está muito frio lá, em Cabo Frio, naquela região. Como aqui, né? Lá acho que é até um pouco pior, porque é local de praia, né? Essas coisas todas. E venta mais o vento sudoeste. Amém, irmãos? Queridos, abram para mim ali na Bíblia de vocês, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 6. Pastor, o que o senhor tem, que isso tem a ver com o tema quebrantamento? Nós vamos falar aqui de muitas coisas aqui que a gente vai chegar até o ponto que a gente quer. Quebrantamento. Amém? Deuteronômio 4, versículo 1 até o 6. Amém? Que diz assim, todo mundo achou aí já? Que diz assim a palavra do Senhor, já está na tela aí, diz assim: e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que lhes ordeno, e delas nada retire, mas obedeçam. Gravam essa palavra, obedeçam. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês virão com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Senhor, seu Deus, hoje estão todos livres, todos vivos. Versículo 5. E eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes, mais uma vez, grave essa palavra, irmão.
obedecer. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão e a sabedoria e o discernimento de vocês, quando eles ouvirem todos esses decretos, e dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Amém? Feche os seus olhos só um minutinho para a gente orar. Pai amado e Deus querido, nós entramos na Tua presença mais uma vez, através de cânticos, através de louvores, através de oração. Pai amado, e através desse calor aqui, esse calor humano dos Teus filhos que estão aqui, porque a Tua palavra diz: onde o Senhor está, onde tem 2, 3, ali o Senhor está presente. E aqui, Pai amado, nós já sentimos já, Deus, a Tua presença. Obrigado, Jesus, por essa rica e maravilhosa presença. Sentimos o aroma do Teu perfume através desse lugar, Deus, ou dentro desse lugar, Deus. Nos abençoa, Deus, na leitura dessa palavra, nos abençoa no decorrer, Deus, dessa ministração. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha falar ao meu coração. Eu me prostro nesta noite, Pai amado, totalmente, inteiramente à disposição do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha me usar, Pai amado, não eu mesmo, mas o Senhor venha falar através de mim, Deus. E que cada palavra aqui, Deus, ela venha entrar nos corações dos Teus filhos, Deus, e fazer morada, Pai, e viver tudo em nome de Jesus, que o Senhor está nesta noite construindo na vida de cada um. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém. Podem sentar nessa hora. Então nós lemos uma palavra aqui, dita por Moisés, para aquele povo que Moisés estava ali conduzindo. E dentro dessa palavra que Moisés, dessa ordem de Moisés, dessa direção de Moisés, dessa exortação de Moisés ao povo à obediência, a gente vai entrar muito nesse assunto, nessa palavra obediência. Por quê, pastor? Quebrantamento, irmãos, também tem que ter essa atitude. A palavra quebrantamento, queridos, sugere uma vida de obediência, sugere uma vida de humildade, sugere uma vida de submissão diante de Deus, caracterizada por uma vida pecaminosa. Percebe, irmãos? Ou pela pecaminosidade. E, consequentemente, também a entrega total a Deus. Então, dentro desse conceito, eu poderia até parar por aqui para a gente poder entrar e a gente, meu Deus, tem tudo a ver. Aquele povo ali estava vivendo um tempo de quebrantamento? Não. Mas eles precisavam ouvir aquilo que Deus estava falando através de Moisés. Pastor, era sobre quebrantamento? Não. Pelo contrário, Moisés estava chamando a atenção daquele povo, estava exortando eles à obediência. E a obediência, essa atitude gera quebrantamento. Porque não há quebrantamento sem obediência, não há quebrantamento sem submissão, não há quebrantamento sem humildade, sem humilhação. Não há, irmãos. Eu quero caminhar com 3 pontos dentro dessa questão quebrantamento, para a gente poder entender mais sobre quebrantamento. E uma coisa muito importante também sobre esse tema, que o quebrantamento é extremamente necessário para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para os filhos de Deus. É extremamente necessário. Por quê, pastor? Para você ter uma vida de quebrantamento, você precisa se aproximar de Deus. Simplesmente por isso. Abram ali, primeiro ali em Salmo 34, versículo 18. Eu vou tentar ler lá na tela, porque até eu abri aqui a tela. Salmo 34, versículo 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, se você tem uma vida de obediência, se você traz para você essa atitude, ou se você gera essa atitude dentro da tua vida de obediência, de humilhação, de humildade, de submissão, você vai se aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus. Você se aproxima-se de Deus por meio da oração,
e por meio da leitura da palavra. Pastor, mas isso tem a ver com obediência, é muita coisa, irmãos. Você não se aproxima de Deus sem essas duas qualidades, a oração e a leitura da palavra, não. Você se aproxima dele através da oração e da leitura, da meditação da palavra de Deus. Então eu queria falar sobre oração. Então, dentro dessa palavra oração, é para você dedicar um tempo para que essa aproximação de Deus se transforme em uma convivência diária. Percebe? Amém ou não amém? Dedique-se um tempo para que essa aproximação de Deus se transforme em uma convivência diária na tua vida. E isso sem oração não acontece. Não acontece. Não procura apenas aproximar de Deus, mas acima de tudo deseja conviver com Ele, irmãos. Deseja chamar Deus para perto de você. Deseja construir um relacionamento de intimidade com Ele. Através de quê, pastor? Da oração. Deseja. A Bíblia diz que Jesus, Ele escolheu 12 entre os muitos discípulos que estavam caminhando com Ele. Abra ali em Marcos 3, versículo 18, versículo 14. Vamos ler o versículo todo, mas está na parte A do versículo. Marcos 3, versículo 14. Então Jesus escolhe 12 para estar com Ele. Ele diz assim: então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Ele escolhe 12. Dentre centenas de discípulos. Em algum contexto, historiadores, né, dizem que tinha mais de 500 pessoas seguindo Jesus naquele momento. Ele escolhe 12. Jesus escolhe os 12. Ou seja, dentre os muitos discípulos que estavam ali constantemente com Ele naquele período. Ele pega 12, somos 12, vem cá, eu quero vocês do meu lado. Jesus entendia, querido, a importância do tempo de convivência para estabelecimento de intimidade. Ele entendia muito bem isso. E nessa noite, Deus está dizendo para vocês também. É por isso que Moisés, no texto que nós lemos de Deuteronômio, sempre obedeçam. Obedeçam. Obedeçam o que? A palavra, os mandamentos. Obedeçam a lei, obedeçam os regulamentos, os mandamentos do Senhor. Em outra versão ali, em outra palavra ali, Deuteronômio 28, é interessante a gente botar versículo 1 em diante. Eu vou ler só o versículo 1, ele diz assim, ó: se atentamente, ouvires a voz do Senhor, preste atenção, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Versículo 2, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém, irmãos? Se atentarem. Mas tem um outro lado também da moeda, no versículo 15, ele diz para a gente assim: agora se não, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, hoje te ordeno então, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão, irmãos. Querido, é uma troca de... A gente precisa entender isso. A obediência está ligado, a atitude de obediência está ligada a uma vida de quebrantamento, sim. E se eu não obedecer, ou se eu achar que está tudo bem, aí não vai acontecer nada, não vai ficar bom para a gente. Não vai ficar bom. E Jesus, ele entendia esse tempo de intimidade, de convivência, para estabelecer essa intimidade na vida dos discípulos e na vida dele. Ele entendia, não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo juntas, irmãos. A gente conhece isso. Principalmente a gente que é casado. Eu já há 32 anos, somos casados há 32 anos. Percebe? Então não há um tempo, não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não passarem um tempo juntas ali. A intimidade é construída a partir de um tempo de convivência, grava isso.
E Jesus entendia muito bem isso. E Jesus desejava naquele período muito bem isso. E Ele escolhe aqueles 12 para estarem com Ele, para estarem juntos ali. Entenda isso, querido. Quanto mais convivo com Deus, mais eu e você, quando mais convivemos com Deus, mais nós somos moldados, mais nós somos influenciados pelo caráter de Deus, o de Jesus em nossas vidas. Quanto mais intimidade nós temos. Então, por isso, nessa noite, Deus anseia ter um tempo com cada um de nós para revelar todo o seu conhecimento, ou tornar conhecido por nós. Segundo ponto, dentro desses dois, oração. Agora vamos falar um pouquinho da palavra. Para se aproximar de Deus, a gente precisa, por meio ter a oração e a palavra do Senhor. Saiba que somente ela tem o poder para confrontar a nossa vida de pecado. É a palavra. Só ela tem o poder para confrontar a nossa vida de pecado. Então, se você quer ter uma vida de quebrantamento também, seja obediente e leia a palavra. Tenha um tempo de convivência com a palavra. Só ela tem o poder de confrontar a nossa vida de pecado e gerar um coração quebrantado para cada um de nós. Ali no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 2 e 3. Depois lá no versículo 9, ele diz assim no versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que estava na fronteira da porta de águas, desde da alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender. E todos os povos, todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, os sacerdotes e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Querido, havia uma comunhão linda, havia um desejo, havia uma vontade de não mais sair dali. Porque naquele período, além dos irmãos estavam lendo a palavra, eles explicavam a palavra para aquele povo todo ali. Esse versículo 9, ele destaca uma situação muito bacana. Ele destaca a transição de um estado de tristeza e luto para um momento de celebração e alegria devido à compreensão da palavra. Por que tristeza e luto? Se você pegar a história de Neemias, vai ver que Neemias, aquela terra ali já havia toda, Jerusalém havia toda destruída, queimada, quebraram. O inimigo entrou ali, levou muitos para o cativeiro e teve morte também. Então estavam chorando pela tristeza do povo, da cidade, e pelo luto. Então o povo fala: não choreis, não choreis, que esse dia é consagrado ao Senhor. Querido, não existe quebrantamento sem palavra de Deus, irmão. Não existe quebrantamento sem palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lida, explicada, estudada, aplicada, os corações, eles se derretem. Aqueles que entendem, aqueles que têm a vida de leitura, que têm a vida de reflexão, que têm a vida de meditação, eles entendem que a palavra é tudo, irmãos. É a palavra que nos faz de novo. Por quê, pastor? Quando nós entramos, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós entramos para Deus com uma vida totalmente quebrada. E pela palavra, a nossa vida era transformada gradativamente.
ela é transformada todo dia pela palavra. Ou seja, a palavra confronta todo o nosso ser para uma atitude de mudança, para uma atitude de quebrantamento, para uma atitude de amor, para uma atitude de ter Deus, irmãos. Eu aqui, a primeira vez que eu venho pregar aqui, eu tive uma vida totalmente quebrada. O que é quebrada, pastor? Quebrada. Eu vivi num centro de macumba durante 12 anos. Eu fui ogã dentro de um centro espírita durante 12 anos. 12 anos eu tocava macumba dentro do cemitério, em cima das covas, das catatumbas, que o pessoal fala aí, né? Tocava macumba dentro da praia, na pedreira, na mata, na encruzilhada, meia-noite até tanta das madrugadas. E eu era jovem ainda, eu tinha 20 anos de idade nesse período. E quando eu vim para Jesus, eu vim todo quebrado. Eu, quando aceitei, ainda fui para Cristo, ainda ameaçado pelos demônios, que eles diziam para mim que se eu saísse deles, eles iriam tirar a coisa que eu mais amava da minha vida. E fui para Cristo, e vim para Cristo, todo quebrado. E quando eu comecei a me deparar com a palavra, eu percebi que a minha vida estava toda quebrada, não tinha mais nada o que eu podia fazer. E comecei a cair para dentro de Deus, comecei a olhar, comecei a ler, comecei a buscar, comecei a desejar essa palavra. Talvez iguais a esse povo que chorava quando ouvia a palavra, quando a palavra era explicada. Chorava, porque a palavra faz isso, ela quebra, a palavra deixa, ela é estudada, ela é explicada, ela é lida, ela derrete o nosso coração. Quando nós começamos a entender a palavra, irmãos, e graças a Deus, hoje eu estou no Evangelho há mais de 30 anos, sou pastor desde 2017, ainda novo ainda, mais novo do que Ednilson, acho. Não é pastor Ednilson? Mas para a glória do Senhor, isso foi a transformação, foi a palavra. Pastor, como que aconteceu, irmão? Foi palavra, foi oração. Eu precisava de intimidade, eu precisava me relacionar com Cristo, eu precisava conhecer Jesus, como eu quero conhecer Jesus, como nós acabamos de cantar. Mas eu precisava também da palavra, para tirar de dentro de mim o homem que eu era. Misericórdia, irmãos. Então, sem a palavra não há quebrantamento. Grave isso, não há quebrantamento sem a palavra do Senhor. Não há quebrantamento. Segundo lugar, para a gente poder entender, nós dissemos aqui o primeiro lugar, aproximem-se de Deus. O segundo ponto desse texto que nós lemos aqui do quebrantamento, do tema de quebrantamento, confesse os seus pecados. Você quer viver uma vida de quebrantamento, confesse os seus pecados. Mas como que é confessar o pecado? Pastor, mas eu não estou vivendo em pecado. Sim, eu até acredito que sim. Eu até acredito que sim. Quando nos aproximamos de Deus, preste atenção, quando nós nos aproximamos de Deus, pela oração e pela meditação da palavra, começamos a enxergar o quanto somos pecadores, irmãos. Amém? E aí? Começamos a enxergar o quanto somos pecadores. Então, esta foi a própria experiência do profeta Isaías. Ali Isaías 6, versículo 5, até um versículo conhecido de todo mundo. Isaías 6, versículo 5, ele disse para o Senhor: e agora? Ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuro, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. É impossível alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir a necessidade de abrir o coração e confessar os pecados. É impossível. Uma vida de quebrantamento nos leva a isso, irmãos.
sugere isso de nós, que cada um de nós, todo dia, façamos dentro de nós uma reflexão da nossa vida, do que somos, do que vivemos, do que aprendemos, e dizemos: Pai, não somos nada, me perdoa, Deus, eu pequei, eu errei. Ao ponto de Isaías falar: ai de mim, eu habito no povo de lábios impuros, os meus lábios são os lábios impuros, ai de mim, porque vi o Senhor dos exércitos. É impossível. O pecado, ele faz, irmão, separação entre mim, entre Deus, entre nós e Deus. Logo, para alguém andar com Deus, ter comunhão com Ele, precisa ser separados. Precisa entender que eu preciso me separar, até porque ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 até o versículo 23, o apóstolo Paulo diz isso para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 até o versículo 23. 1 Coríntios 1, 21 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. 21 até o 23. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Versículo 22. Eu acho que não é esse versículo aqui não, irmãos. Perdão, é Colossenses, querido. Eu estou aqui viajando já. Então, querido, não há um quebrantamento sem que eu e você não, ou seja, mantivemos a nossa vida do jeito que é. Não, precisamos ser separados. Versículo 21, Colossenses 1, versículo 21, sim. Antes vocês estavam separados de Deus, grave isso. Antes vocês estavam separados de Deus na mente de vocês. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Não era assim que nós andávamos? Quando andávamos fazendo a vontade do mundo, quando andávamos desejando a vontade do mundo. Cadê, irmão? Está ali, está ali. E no versículo 22 ele fala: mas agora porém, vos reconciliou. Obrigado, irmão. No corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, grave isso, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Então, o que ele está dizendo com isso aqui? O que o Paulo está dizendo através de Colossenses? É preciso, para que eu e você, o pecado, ele faz separação. Logo, confessar o pecado. Precisamos confessar. Logo, para alguém andar com Deus, ter comunhão com Ele, é preciso ser separado. É preciso conhecer o que você era. E daí você não, se eu continuar com a minha vida assim, do jeito que eu era, sem uma mudança, sem o querer separar, eu vou perder a presença de Deus. Eu vou perder. Em 1 Pedro, ele diz até interessante, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, né? Mesmo em todo, tornai-vos santo também vós, mesmos em todos o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. É o Senhor que está dizendo. Tornai-vos santo. A palavra santo é separado. Separado de quê, pastor? Do pecado, separado dos prazeres deste mundo, separado da idolatria, separado de todo esse momento, essa proposta que o mundo a cada dia, irmãos, propõe para nós. É separar mesmo. Santo é quem possui uma vida
separada para Deus. Grave isso no coração de vocês. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. E 3, e o terceiro ponto, ele pede para que nós esvaziemos, esvazie-se de si mesmo. Você quer ter uma vida de quebrantamento? Quero. Esvazie-se de si mesmo. Como é que funciona isso? Ali em Filipenses 2, versículo 5 até o 11, Filipenses diz assim para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Presta atenção na proposta de Paulo para nós. Olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 3, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Percebe? Então o que eu tenho que fazer para eu ter uma vida de quebrantamento? Esvazia de si mesmo, irmão. Esvazia de si mesmo. Jesus viveu uma vida de quebrantamento, queridos. Completamente. Ele nos deixou o exemplo a ser seguido. Por isso, quem deseja viver uma vida de quebrantamento precisa esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus. Esvaziar de si mesmo e encher-se de Deus. Mas o que significa esvaziar, irmãos? A palavra esvaziar, em primeiro lugar, é um ato voluntário ou espontâneo. Eu quero fazer isso. O texto diz que Jesus esvaziou de si mesmo. Esvaziar-se faz parte da entrega individual. Esvaziar-se faz parte da entrega individual. Então temos que querer isso. Temos que desejar isso. Esvaziar-se é abrir espaço para o novo de Deus. Para eu ter uma vida de quebrantamento ou quebrantada, eu preciso esvaziar de mim para ter um espaço para o novo de Deus, para ter um espaço para aquilo que Deus quer fazer. Então é estar disposto a viver o que ainda não foi experimentado. É você querer viver aquilo que você ainda não experimentou. Amém, irmãos? Entendam isso? Então é quebrantamento. Eu preciso me quebrantar. O outro lado também é lançar-se num caminho novo, onde a única coisa que me faz segurança, que me traz segurança, é a fé em Cristo, que não tem outro caminho. É você se lançar. É você se lançar. É assumir novas formas. Pastor, mas quer dizer que eu tenho que entrar em mutação? Não, não é isso. É você assumir novas formas. Jesus era rei, entenda. Mas ele assumiu uma forma de servo, irmão. Ele era rei, mas ele assumiu uma forma de servo. Então, quando nós nos dedicamos, ou quando nós nos desejamos, quando nós nos voluntariamos para esvaziarmos de nós mesmos, nós vamos assumir uma outra forma. Forma de quê, pastor? De servo. De servo. Grave isso no coração de vocês. Jesus assumiu a forma de servo. É tornar-se o que não era, a ponto de ser reconhecido numa nova figura, ou numa nova figura. É tornar aquilo que você não ainda era reconhecido. Jesus se tornou servo e não foi reconhecido pelo povo que ele era o próprio rei, que ele era o próprio Senhor. O povo rejeitou Jesus. Esse não é o rei. Não, está vindo o nosso rei, está vindo. Oh, que legal, como é que ele está vindo? Numa carruagem de ouro, uma coroa bonita de ouro, aquela roupagem de rei, né, que vinha até lá embaixo.
quando Jesus entra numa mula, bem humilde, é esse aí que é o rei? Não, não é esse não. Ele assumiu uma forma de servo. Jesus se tornou o que não era a ponto de ser reconhecido numa figura. Percebe, irmãos? Eu vi um testemunho rápido para a gente falar de um homem de Deus, um servo do Senhor. Esse camarada, ele era um cirurgião muito conceituado e rico, né? Nos Estados Unidos. E de repente, esse rapaz se converte ao Senhor, esse médico se converte ao Senhor. Se converte e começa a caminhar. E o testemunho dele é que ele estava dando um testemunho, né, para a igreja. E ali a gente acabou ouvindo isso aí. Ele dizia, olha, meu nome, eu falou o nome dele, não lembro agora. Eu sou se não o maior cirurgião daquela região dos Estados Unidos onde ele morava. Todo mundo procurava, era rico, cara, com tudo. Mas sabe qual era a função dele na igreja? Varria a igreja. Ele cuidava, tirava poeira do teto. Cirurgião, mas dentro da igreja era humilde servo. Percebe? Ele se torna, irmãos, é se tornar em figura, é se tornar em alguém que ninguém, quem é o Senhor? O que o Senhor está fazendo aqui? Não, eu estou varrendo a igreja, mas quem é o Senhor? Se talvez encontrasse na rua ele de roupa de médico, o Senhor era o doutor falando de tal, o cirurgião sou, mas aqui na igreja quem é o Senhor? Ninguém o conhecia, por ele estar varrendo a igreja. Se quebrantar é você é esvaziar de você, irmão. Se quebrantar é você sair do teu quadrado, da tua zona de conforto e dizer, Pai, estou pronto, eu estou aqui, envia-me a mim. Foi o que o Isaías falou para Deus naquele momento. É tornar-se o que não era a ponto de ser reconhecido numa nova figura. Isso é quebrantamento. Isso é quebrantamento. Um outro ponto também, esvaziar é ter atitude de humilhação. Versículo 8 do texto de que a gente leu de Filipenses 2, ali no versículo 8, ele diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ele abriu mão dos seus direitos, das suas prerrogativas, ficou quieto, não se defendeu, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não, ele esvaziou dele mesmo. Ele não pegou nada de direito. Ele ficou quieto. Ele não se defendeu de nada. Ele poderia dizer, não, eu sou o próprio rei, eu sou o Deus. Poderia, mas não fez isso, porque ele se humilhou e tornando-se obediente até a morte. Ele se quebranta. Esvaziar-se é ser obediente até as últimas consequências também. Por isso Jesus foi obediente até a morte da cruz. Queridos, não há como viver uma vida de quebrantamento sem o esvaziamento de si mesmo. Grave isso no teu coração. Eu não sei quantos estão entendendo o que é quebrantamento. Às vezes a gente olha assim uma palavra, meu Deus, essa palavra ela é rica, ela tem vários, a gente pode caminhar por vários pontos. Mas é uma palavra rica e para a atualidade. Então, quebrantamento sem esvaziamento não podemos viver uma vida de quebrantamento sem o esvaziamento de nós mesmos. Grave isso no teu coração. Para a gente finalizar aqui, eu quero deixar para vocês que o quebrantamento ele começa com a rendição da tua vida.
de humilhação, de entendimento. É um abrir mão da sua vontade ou da minha vontade, para que a vontade de Deus seja plena e feita dentro da minha vida. Entenda isso, queridos. Quando não há vazio em você, não há nenhum espaço para Deus também encher você. Quando você entende, ou quando você vive numa vida que você acha, não, está tudo certo, eu não preciso de Deus, então não há um vazio. E consequentemente, não há espaço para Deus também encher você dele. E quando você não está cheio de Deus, você está vazio do seu poder, da sua alegria. Amém ou não amém? Por isso precisamos quebrar, querido, toda a nossa vida na presença de Deus. O tema de Salmo 51, versículo 17, que é o tema do quebrantamento, ele diz assim: o sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. A palavra contrito, ela tem um significado muito bacana. Ela sugere uma vida de esmagamento. Já viu o que é isso? Esmagar você mesmo. De esmagamento, tirar de tudo que tem dentro de você. Deus, eu tiro de tudo de mim. É como você pega um pano e torce aquele pano até ele ficar quase seco nas tuas mãos. Assim é o coração contrito. Essa palavra contrito, ela traz um esmagamento. Ela vai te revelar quem você é diante de Deus. E quando isso acontece, a gente vai dizer: Pai, eu não tenho mais nada. O meu tudo eu te dou. O meu nada eu te dou também, Senhor. Aleluias. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Vamos orar, irmãos. Eu queria cantar até um cântico aqui mesmo, mas eu queria até que os irmãos pudessem me ajudar. Amém? Então, quantos entenderam? A palavra quebrantamento, irmãos. Quem lembra de Naamã? Quem lembra de Naamã? Naamã, ele foi um general do exército do rei da Síria, sim. Mas ele tinha uma dificuldade muito grande dentro dele. Ele era leproso. E naquele momento ali não tinha ninguém que pudesse sarar aquela ferida, ou tirar, ou curar ele. Até que em um dado momento eles invadem Samaria e traz como escrava uma jovenzinha, para que pudesse ficar a serviço da esposa de Naamã. E naquele momento ela conversando com a sua senhora e diga: quem dera se meu senhor conhecesse o profeta que tem em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Naamã ouviu aquilo tudo ali, pediu para o rei da Síria enviar uma carta para o rei de Samaria. E houve aquela confusão toda, o rei entendeu. Agora ele quer se aliar a mim? Não sei o que, enfim. Passado um belo dia, eles montaram todos os cavalos, tudo, e foram até a casa de Eliseu. Era um vale onde ele morava. E naquele momento, Eliseu, Geazi, chega para ele: Senhor, Naamã está lá com seus exércitos. E Eliseu chega para Geazi e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. E ele ficará curado dessa ferida. Olha, aí ele ficou chateado. Naamã falou lá, ficou triste, já queria ir embora. Aí chegou alguém: não faço não. Convenceu ele, ele falou, e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou curado da lepra, irmão. A palavra quebrantamento, ou a palavra humildade ou humilhação, ela diverge da palavra orgulho completamente.
É como se as duas caminhassem em mesma direção, porém com situações diferentes. Eu não sei como tem vivido você. Eu não sei se isso está te incomodando. Porque essa palavra também, o orgulho, também é a separação. Você não consegue reconhecer Deus. Você começa a distanciar de outras pessoas. Porque até o dado momento você pensa que você é o bambambam, ou que você está por cima. E o quebrantamento, ele fala de humilhação. Se você ainda não conseguiu abrir mão do teu orgulho, eu vou ministrar esse cântico com meus irmãos aqui. Eu gostaria que você viesse aqui à frente para a gente estar orando. Pastor Ednilson, aleluias. Diga assim, olha. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curar. Diga para Deus assim: eu abro mão, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Limpo como Naamã no teu poder. Aleluias. Há uma batalha muito grande nessa hora, irmãos. Há uma luta muito grande nessa hora, talvez impedindo que você quebre, impedindo que você se humilhe, impedindo que você se quebre, que você se deixe Deus esmagar você, impedindo que o quebrantamento de Deus invada o teu coração. Talvez há uma batalha grande impedindo que essas atitudes de humilhação, de submissão e de obediência você tenha. Talvez há essa batalha grande impedindo isso na tua vida. Naamã ficou anos, e naquele momento ele também foi impedido de mergulhar no Rio Jordão. Ele começa a botar barreiras. O Rio Jordão aqui é uma água suja. Em Israel tem outros rios de águas limpas, porque eu não poderia ir para os outros rios, não, mas tem que ser nesse. Talvez há uma batalha muito grande dentro da tua mente. Nessa hora não se quebra. Não se quebra. Você é quem você é. Não. Deus está te chamando para você se quebrantar, para você se humilhar, para você entender que a obediência está acima de tudo, a humilhação está acima de tudo, para você entender que a atitude de você obedecer a palavra, os mandamentos, está acima de tudo. Talvez seja posto a tua vida diante da leitura da palavra, coisa que você não tem comunhão também, eu não sei. E quando você começa a ler a palavra, você se coloca, você se vê, a tua vida ela é aberta. Ou seja, você começa a identificar quem você é sem Deus. E você talvez comece a entender: eu estou cheio de mim, eu não preciso de Deus. Até quando você está cheio de você, Deus também não pode fazer nada, porque Ele não pode encher algo que está cheio. Ele precisa que você esvazie, Ele precisa que você se quebra, Ele precisa que você siga. Pai, eu abro mão, Deus, eu abro mão, Senhor, eu preciso ser curado. Oh, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar
Digas assim: Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou. Diga: só pra te adorar, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. Oh Deus, aleluia. Quantos querem ser limpos? Quantos querem? Quantos entendem que precisa da transformação? Quantos entendem que precisa de Deus? Se você precisa de Deus, você entendeu aquilo que o Espírito Santo falou nessa noite ao seu coração, e eu quero mais dele. O dia a dia nos consome, nos esvazia, não no sentido de nós estarmos bem, mas muitas vezes de tirar aquilo que nós temos de grande valor, que é a presença, que é a graça de Deus. É uma noite de renovo, é uma noite de encher você. Quantos querem? Eu preciso, aleluia. Vou orar ao Senhor, eu quero orar junto com você. O seu coração pendente é o desejo, dê alguns passos à frente aqui e coloque-se diante do Senhor, né? Diga: Deus, eu preciso de Ti. Amém? Vamos orar. Pai querido, estamos diante da Tua gloriosa e majestosa presença, Senhor. E a Tua palavra nos ensina assim, que diante de Ti, Senhor, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh Deus, nós encurvamos, reconhecemos a Tua grandeza, assim como Naamã precisou também, Senhor, sujeitar, submeter-se, para que pudesse ser restaurado. Há vidas aqui essa noite que entraram aqui, que sabem que precisam de uma restauração, que precisam de uma libertação, que precisam de um milagre, que precisam, Senhor, voltar à posição, à condição que um dia o Senhor chamou, que precisam, Senhor, deixar diante de Ti agora, meu Pai. Oh Deus, como Teu servo Davi, o seu coração quebrantado e contrito, e a Tua palavra diz, mesmo fala, Senhor, para que criasse nele um coração quebrantado e contrito verdadeiramente. Oh, que não deixasse, não extinguisse sobre ele a presença do Espírito Santo, que jamais, Senhor, se afastasse. Oh Deus, e nesta noite queremos dizer que nós dependemos e que somos gratos, porque o Senhor tem nos amado, aleluia, com Teu grande amor, e precisamos permanecer nele, Pai. Edifica a nossa vida, guarda, edifica cada um dos Teus filhos, guarda também a cada lar aqui representado, a cada família aqui representado, que ao curso dessa semana veja a Tua mão, Senhor, veja a provisão, veja a alegria, veja a restauração, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, para nos firmar, para nos fortalecer na Tua presença, Pai. E no Teu nome nós oramos, e já te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o poder. Oh, Ele é digno de glória. Recebe, recebe, Senhor. Tu és digno. Oh, Deus.
pro meu orgulho. Diga aí. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do seu poder. O Senhor recebe. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar só um minutinho. Estamos encerrando já. Mas não sem antes glorificar a Deus por essa noite, por esse mês tão lindo, né, gente, que tivemos. Estamos aí ainda, amanhã é o último dia do mês, né? Se não me falha a memória. E um mês de quebrantamento, um mês de mover. Eu creio que Deus fez grandes coisas e há de continuar fazendo, como foi pregado aqui, né? Pela submissão, pela obediência. Enfim, eu queria que você já colocasse na sua agenda aí, ó, tá? As festividades dos jovens, dia 15 e 16 de agosto. Não perca, né? Praticamente aí umas 2 semanas, passa rápido. E os jovens também já estão inteirados, participando, ensaiando. Se você não está, venha participar também, tá bom? Sábado agora tem a nossa consagração específica, olha aí, jejum, venha se consagrar às 8 da manhã, tá bom? Temos o culto da hora nona às sexta, tá? E temos assim eventos que se aproximam. Eu queria contar com você, para que juntos pudéssemos puxar a rede, servir ao Senhor, caminhar, tá? E permanecemos aí diariamente a igreja em oração. Tudo bem? Porque nosso Deus é maior. E Deus tem coisas novas. Quem crê que Deus tem algo novo para a sua vida? É nessa fé, nesse sentimento, né? Das informações. Se ainda não está incluso na classe de batismo, não perca tempo, ingressa logo. Esse negócio é sério. Jesus falou, aquele que crer e for, será salvo. Então, se não é batizado, não me desculpe. Você pode ter muitas virtudes, mas é importante que você se batize, porque o mestre assim designou. Nossa classe sempre acontece 1 horinha antes do culto, como você sabe, de 18 às 19 horas. Amém? Mais alguma informação? Tudo bem? Isto posto. Queria agradecer ao nosso amigo, né? Pastor José Antônio, conhecido como Zinho, porque se eu falar pastorzinho, vão pensar errado, né? Pastor é um pastorzinho, não. Pastorzinho é o nome dele, né? Ou carinhosamente chamamos. Veio logo dali, né? São Pedro da Aldeia, logo na esquina ali. Ele vai viajar hoje ainda e Deus vai estar abençoando, guardando na estrada, com certeza, e com as suas orações, né? Quem vai orar para o pastor? Levanta a mão aí. Amém? Vamos ficar de pé, já estamos encerrando. Deus abençoe a todos. E hoje também, embora quarta-feira não é muito de praxe, né? Mas hoje troca de idade, nosso irmão Gelson. Levanta a mão, Gelson, ali, Gelson, ali, ó. Vamos aplaudir o Senhor para a vida do Gelson, né? Nosso sonoplasta. Talvez é o homem que mais sofre nessa igreja. Gelson está baixo, grave, agudo, está ruim, levanta o som, abaixa, está aí o retorno. Não é isso que não estou aguentando. Né? Não é fácil, né, Jean? Servir assim não é fácil. E cada músico, cada participante, então já oramos, né? Coloca suas mãos assim com muita fé. Isso, a gente vai estar se despedindo, né? E vamos estar após o quê? Também despedindo nossos irmãos uns com os outros, tá bom? Deus vai completar nessa semana algo novo para a sua vida, né? Aleluia, que a graça maravilhosa e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o grande e incomparável amor do Deus Pai, e as santas e doces consolações e a plena comunhão com Ele, o Espírito Santo de Deus, transborde, inunde poderosamente você, sua casa, sim, a sua família, seus projetos, sonhos, sua vida, o retorno ao seu lar, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cabe um aplauso para o Senhor aí? Mais forte que você puder. Vire ao lado, abençoa seu irmão. Aleluia. Juventude EC, por favor, compareça aqui na frente. Toda a juventude. Em frente ao público, por favor.
Pastor Jack, por favor, não vá embora, vem aqui pra frente.